E bem-vindos a mais um WJ Review. Eu sou o Maitos e estou aqui com dois convidados especiais que já estiveram aqui no canal anteriormente. Um deles é o Kaiser. E aí, Kaiser? E aí? Estamos aí também com o Ninta. E aí, Ninta? Saudações, amigos. Está de volta aí no canal por um tempinho assim. Fala coisa velha, né? Coisa antiga. Estamos aí no meu campo de expertise, né? Tokusatsu e velharia. Pra quem não tá lembrando, né? O Ninta e o Kaiser participaram do programa de Mazinger, né? Os dois juntos, no caso, já que o Kaiser já participou do Pluto, participou do Bakuman inteiro, que foi uma tortura, do Hokuto no Ken, enfim, mais alguns outros podcasts. Mas a vez agora é do mangá Kamen Rider, né? O mangá do Shotaro Ishinomori lá de 1971, que a premissa basicamente conta sobre o Takeshi Hongo, que é um estudante que é sequestrado pela maligna Shocker e acaba virando um ciborgue, né? Só que ele acaba conseguindo escapar antes de realmente perder quem ele de fato é e completar toda a transformação. Então o mangá vai trazer bastante esse lado, né? De que ele não é mais o Hongo, mas ele tem esse dever, já que ele virou uma arma. Enfim, tem vários pontos interessantes sobre essa premissa de Kamen Rider, tanto fora do mangá até no Tokusatsu, que a premissa já surge antes disso, um trabalho anterior também que é o Skullman. Enfim, vamos conversar sobre isso, né? Então, tá aí. Mas antes de chegarmos nesse ponto, a gente vai contar sobre o mangá em si, as coisas, inspirações, etc. Vamos perguntar para vocês dois, né? Pra mim também, pra mim mesmo, né? Que é a nossa primeira experiência com Kamen Rider, né? Como que a gente começou nesse mundão aí. Kaiser. Kamen Rider, pra mim, foi uma introdução pelo meu pai, que gostava dos tokusatsu que passavam na televisão. Eu comecei a ver o Black RX, que não tem muito a ver com o Kamen Rider original, apesar do Hongo aparecer em um ou dois episódios lá pro final. Mas eu não considerava, tipo, tanta coisa. Tipo, nossa, não foi tão marcante pra mim. Uhum. Mas aí, na TV Globinho, quando eu era criança, eu vi o Kamen Rider Cavaleiro Dragão, achei, tem outro Kamen Rider, não sabia. Só depois, quando eu fui ficar adolescente, fui pesquisar mais coisas japonesas de velharia, depois de eu ter tentado Evangelion. E aí eu fui atrás do Kamen Rider original, fui me informar e eu acabei gostando bastante. Eu tenho um apego muito grande ao Takeshi Hongo mesmo, ele é o meu Rider favorito. Apesar de ter meio lugar comum, porque ele é o primeiro e principal, entre aspas. Mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito do mangá também, que é meio bem distinto do Tokusatsu, apesar de o Tokusatsu ser o que o pessoal mais lembra. O mangá teve um impacto muito legal, ele tem vários conceitos interessantes, eu gosto bastante. E é isso aí, eu gosto bastante de Kamen Rider. E tu, Ninta? Eu sou ali da geração que pegou o finalzinho da época da manchete, né? Então eu acabei sendo ainda assim exposto a muito Tokusatsu ali, velharia. E nisso, Kamen Rider Black, né? E caía muito jogo japonês de Super Nintendo no meu colo. E um deles era o jogo de beat'em up do primeiro Kamen Rider. Caralho. E foi ali que eu conheci o primeiro Rider. Nossa, eu lembro disso, eu tinha no meu CD emulador de PS2. Nossa, caramba, lembrei agora. Aí o mangá do primeiro Kamen Rider eu fui ler quando eu já era adolescente, assim. Então você já foi faz umas décadas já, né? Essa franquia tá contigo faz tempo. Desde que eu me entendo por gente. Como eu sou mais novo entre vocês dois, assim, tudo respeito aí a vocês. A gente só tem 4 anos de diferença, qual é? Tem 19, galera. Enfim, como eu não sou ouvindo na manchete nem nada, ou tive um contato com a TV Globinho especificamente por longo período de tempo, acabou que eu conheci o Kamen Rider, mas por causa do meu pai mesmo, porque ele. Até conheci essa história antes de começar a gravação pro Kaiser, né? Que foi assim, como eu conheci Tokusatsu? O meu pai queria mostrar o que ele via quando criança. Eu tinha o quê? Uns 6 anos, eu acho. Aí tava eu na cadeira assim, do lado dele. Aí botou lá, a morte do Ultraman. Aí, tipo, ele, mano, um negócio mó dramático. Negócio mó dramático, assim, e tal. A qualidade baixa. Tipo, assim, mano, o negócio, tipo, sei lá, a fantasia, os poderes, assim. Tipo, eu fiquei meio assustado, tá ligado? Eu fiquei, tipo, meio traumatizado, confesso. Mas eu tinha achado muito legal. E aí eu já gostava muito de Power Rangers, né? Eu gostava bastante de ver algumas temporadas. Aí quando eu relembrei de Kamen Rider, que existia, porque tinha muita referência em muito lugar, eu gostava por estética. Aí eu fui atrás pra assistir os do Heisei, né? Viu o Build, viu o Forza, viu o Game, não tudo, mas eu vi o Game. Aí, porra, fã pra caralho, assim. Viu o Shin também, que é a adaptação barra filme original do Hideaki Anno, né?
Mas o da Era Ele Show e assim eu nunca assisti. reimagina muita coisa, né? Sim, sim, com certeza. Mas enfim, essa é a minha experiência com o Kamen Rider, que eu não tenho essa jornada, mas cá estamos aqui pra comentar esse mangá, né? É um negócio curioso, porque, tipo assim, ele é um mangá que não começa como mangá, né, cara? Tipo, ele começa sendo como produto planejado, assim, pela própria Toei, é meio que uma parceria, né? Então, a história, né, super conhecida, é que o Shinomura, ele tinha uma história chamada Skullman, né? Sim. Se a Toei queria adaptar uma história sobre um herói mascarado que andava de moto, só que o Skullman era muito violento. Aí eu acho que um produtor dele chegou pro Shinomura e falou, então, você cria aí uma ideia de um herói mais simples e tal, Uhum. com menos violência, e a gente vai fazer uma série de TV disso. E foi assim que ele criou o Kamen Rider. O Skullman não é exatamente um herói, É um assim. anti-herói, né? Tipo, é quase um vilão, né? A coisa é um pouco mais cinza, né? Ele é bem Lelouch das ideias, assim. Uma coisa que o Shinomori queria no personagem era uma inspiração que ele pegou de um livro chamado The Stars My Destination, que é algo que é um sci-fi, né, de batalha, que o protagonista, ele ficava com marca no rosto quando ele ficava bravo, né? Ele Uhum. ganhava esses negócios. Aí, e o que ele queria? Cara, eu quero que quando o Hongo, ele fique bravo, tenha isso. E aí, tipo, como ele não conseguiu inserir isso na ideia do personagem, quando ele foi fazer o mangá, ele colocou essa característica, assim, pra, tipo, mostrar que ele tava desumanizado, né? Tem essa questão no mangá, eu acho bem foda, sabe? O que é curioso, porque na série de TV não tem isso. E é legal que as marcas no rosto dele lembram bastante uma pintura kabuki. É, muito legal isso. É bem ligado com o Kamen Rider ser um herói bem japonês, assim. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu me perguntava isso desde que eu era moleque, assim, tipo, ok, eu entendi a ideia do Ultraman, eu entendi a ideia dos Power Rangers quando era moleque, né? Mas por que caralhos o Kamen Rider é um gafanhoto, né? Tipo, eu ficava com isso na cabeça, assim. E eu fui ver a história certinho de como que isso foi concebido, né? O Shinomura ele fez 14 designs pra se basear, né, pra Toei ver e qual que vai ser aprovado, né? E tinha muito esse debate entre tanto os produtores quanto o Shinomori sobre como que seria atrativo para as crianças, né? E aí, o que ele fez? Ele chamou o filho dele, cara, filho, entre esses 14 aqui, qual que você mais acha legal? Qual que você mais gosta? E foi o gafanhoto, sabe? E eu acho que foi perfeito também porque o gafanhoto, ele lembra também uma... no caso, o gafanhoto na versão final, né, do capacete, ele lembra um pouco a questão de ter um esqueleto, né? Tipo, um crânio. É. Ele é bem reconhecível também. Achei O legal isso. gafanhoto é um inseto meio propício pra isso. Um produtor falou assim pro Shinomori, né? Tipo, porra, um inseto, mas o inseto ele não representa, tipo, algo fraco, algo frágil. Aí falou assim, é porque eles são pequenos. Mas, com certeza, se um inseto, um gafanhoto fosse do tamanho de uma pessoa, ele seria muito foda, ele seria muito imponente, sabe? E eu achei isso genial, sabe? Tipo, você não pensa nisso quando você vai pensar em algo de que limita a força, né? Mas eu acho que é legal porque também o animal, né, o inseto, ele tá ligado com a natureza, que é um dos pontos principais da história do Shinomori, né, que ele traz aí no ambientalismo, né, que se conecta com o Kamen Rider e tal. É tanto que a primeira cena onde ele tá transformado, ele fala que eu sou o emissário da natureza, o guerreiro da natureza. Sim. Isso é muito legal. E ele se transforma com vento também, que é parte da natureza. E é legal É muito também maneiro. que ele ser um gafanhoto é ligado com o estilo de luta dele, porque ele pula muito, Sim. ele é muito acrobático. É muito foda, inclusive, as páginas que ele se transforma, né, que ele dá esse pulo, assim, porque a quadrinização do Shinomori é muito foda. Não, o Shinomori é uma sacanagem, cara, desenhando. O cara era incrível. O cara é foda, o cara é foda. Foi um dos mangás que mais fluiu a leitura pra mim, assim. Tipo, eu li 2 vezes, né? Eu li em 2022, eu li agora. Cara, foi tão melhor agora, mas que eu tinha um físico aqui em mãos. Nossa, eu passava o olho pelas páginas, eu sentia o movimento acontecendo, eu sentia os pulos, as transições de página. Então, tipo, é louco como esse mangá tem, porra, mais de 40 anos, sabe? Acho que mais até, tipo... Tem 50 já. 50, tipo, caralho, ele consegue, tipo, ter uma fluidez, assim, absurda, né? Eu acho legal, que eu percebi agora, que eu reli em papel também, né? Que você, quando vira a página, às vezes tem uma página dupla enorme, com uma cena de ação, um impacto. Aquilo ali é incrível, cara. É como se a cena de ação tivesse explodindo na sua cara. É uma coisa que o Toriyama pegou bastante também de fazer a ação dele fluir e trabalhar também no virar da página pra dar um impacto maior. Sim. É bem coisa de quadrinhos, assim, de saber trabalhar com a mídia. E o Shinomura era mestre.
Ele é o maior de todos os tempos em termos de volume, assim, então não tem como. Cara, assim, não ironicamente, o Shinomura, pra mim, ele é um dos caras que melhor sabe trabalhar cena de ação na história do quadrinho, ponto. Infelizmente, a gente não tem tanta obra dele no Brasil e traduzido no geral, né, na internet e tal, mas Até que tem uma quantidade razoável de coisa dele sim, traduzida. sim. Mas comparando com, tipo, coisas grandes assim que ele fez, tipo Sabonoite, por exemplo, eu acho que a gente não. No Brasil também, eu digo, mas no Brasil, sabe? Ah, é, publicado oficialmente aí é complica. Oficialmente, né? É bom também citar, né, nesse contexto que existe no histórico, né? Essa parte mais que o Kamen Rider vai se passar e que ele vai retratar. Ele é muito metaficcional em dois sentidos, né? Ele tá até debatendo isso com o Kaiser antes de começar a gravação, se Kamen Rider pode ser considerado um cross-mídia ou se é uma adaptação, né? Porque a gente vê no próprio mangá que tem pessoas, que tem crianças que gostam, conhecem e leem Kamen Rider. Então, isso é especialmente notável no último capítulo, né? No último Sim, arco. Porque o último, pelo que eu vendo assim, parece uma resposta direta à popularidade da série de TV. sim. Eu gosto muito como isso comunica com o tema, né, da questão do o garoto com leucemia, né? E Sim. ele, tipo, falando que o Kamen Rider é bom porque ele é um herói que ele meio que transcende essa realidade, faz os outros acreditarem na melhora, sabe? E Uhum. eu gosto dessa questão toda que existe por trás da essência do que é ser um herói, assim. Ao mesmo tempo que era muito comum ter episódio de criança doente em série de Tokusatsu dessa época. O Rider como um símbolo de esperança é algo que o Kamen Rider Spirits trabalha bastante também. Que é um Uhum. tributo sobre a série em geral, mas tem bastante coisa sobre o que o Kamen Rider significa para as pessoas. Ele trabalha isso de um jeito meta e eu acho muito maneiro. Uma coisa que torna muito melancólico até o final do Kamen Rider é porque ele coloca muito em xeque a questão da ciência contra a humanidade, né? Tipo, essa questão, por isso que ele vai muito contra, por exemplo, o militarismo, ele vai muito contra a industrialização desenfreada que causa poluição, né? Que afeta a Terra, que a Terra é transmitida por meio dessa conexão temática com o próprio Kamen Rider. Então, a frase final do mangá ser: a tristeza é que nós humanos temos a ciência, que é uma arma da civilização, usada contra o inimigo errado, sabe? É, Tipo, é nossa, muito forte, forte. assim. Nossa, é muito caralho, né? Que é perfeito pro contexto da Guerra Fria, né? Essa época em específico, do anos 60, 70 aí, tipo, finalzinho dos. Que começa os 70, a gente vê, porra, o Japão, ele querendo, né, os políticos querendo aderir muito à militarização, você vê o governo em si, né, endossando muito os Estados Unidos contra o Vietnã. Então, porra, muito movimento artístico e estudantil vai em prol da arte, né, da liberdade, tipo, não ter essas Esse amarras, momento assim. aí foi meio chave, porque foi logo depois, né, da época dos movimentos estudantis japoneses ali nos anos 60, aqueles protestos de Sim, Zengakuren, e tava tendo também a crise do petróleo no começo dos anos 70, teve. que isso aí impactou muita coisa, temática assim e tal. E isso se reflete no mangá também, a gente tem cenas de protesto, né? Tipo, deles indo contra esse sistema que tá oprimindo, né, o povo ali por causa da poluição, por causa dos interesses dessa organização, né? A Shocker, por si só, já é um simbolismo bem claro ao nazismo também. Simbolismo é bondade sua. É bem direto, na É verdade. bem óbvio, na verdade. Assim, é curioso porque no mangá eles não citam o nazismo em momento nenhum, mas na série de TV é bem mais nítido, tanto que um dos primeiros episódios eles pegando um tesouro do Hitler, assim, e o Kamen Rider tendo que impedir, né? Não, e os soldadinhos da Shocker, eles fazem o Sig Heil, Sim, tudo. Sim, sim. A águia gigante. a Shocker eu vejo ela como, no geral, uma grande alegoria para movimentos fascistas no geral, né? Uhum. Porque é aquela coisa do inimigo sem rosto, que o inimigo é mais uma ideia do que um indivíduo. Isso, o Ichimonji fala sobre isso numa página, sobre como a Shocker é um ideal que se disfarça de algo bom, que ele vem pra subverter tudo e trazer a maldade. Sim, Colocar as pessoas umas contra as outras, destruir a natureza. E isso tá meio que em xeque junto também com aquela coisa do fascismo, né? Que é oferecer uma solução rápida para um problema imaginário sim. supostamente em prol do bem, né? Sendo que na realidade é para defender os interesses do capitalismo, da violência e assim vai.
Uma coisa que eu acho interessante também dessa questão da Shocker, tipo, eles também tinham essa coisa de que eles eram muito obcecados por artefatos, por ciência no geral, essa parada. Até tem de hoje, inclusive, na parte 2, né, que o Araki vai pra esse lado também. Então, tipo assim, a Shocker também tem esse fascínio, né, pelo o pós-humano, né, tipo, as criaturas que se misturam, as fusões bizarras, né. É legal também como o Kamen Rider, ele repara isso, como o Ninta bem pontuou ali também. Ele sabe que a Shocker coopta as pessoas e, por exemplo, o Homem-Morcego, ele já foi um homem um dia, sabe? Ele já foi uma pessoa que não tava nessas amarras. Então ele até faz meio que um funeralzinho ali pra ele, sabe? Ele entende que, tipo, ele entende esse drama, essa tragédia, assim, né? Que o Kamen Rider vai dar com várias tragédias ali causadas pela Shocker e vai querer trazer essa, não libertação por si só, né? Mas, tipo, trazer esse símbolo, né, de autonomia. Acho legal isso. Tanto que quase todos os inimigos do mangá, quando ele termina, né, ele vence os inimigos, não tem uma vitória triunfante, é sempre um negócio Sim. melancólico. Porque vem aquela tragédia de essa pessoa foi cooptada e não havia nenhuma outra solução pra trazê-la de volta ao senso, né? O nome o nome genérico dos monstros da Shocker não é. Eles não são monstros, eles são Kaijin. Aizoningen, eles são humanos modificados. Sim. Que vem também de outras histórias do Ishinomori, porque, tipo, a Shocker é basicamente um reskin da Black Ghost, do Cyborg 009. É basicamente a mesma coisa. A própria história do Kamen Rider é bem baseada no 009. De, tipo, Sim, pegar uma pessoa, transformar num ciborgue, e essa pessoa lidar com o peso que não é ser humano, é ser outra coisa, e também a perda da humanidade, mesmo assim lutar contra pessoas que não te entendem, é uma coisa bem. Essa tragédia do humano modificado do Shinomori, que também tem Kikaider, esse tipo de coisa, é bem legal. E é um tema recorrente do trabalho dele, na verdade. Eu gosto dessa questão de transcender, né? De você assim, não se entender quem você é também, a partir dessa ótica do pós-humano, né? Do cyborg. Tem no Cyborg 009, mas, por exemplo, tem no Kashan, por exemplo, que é alguns anos depois, sabe? Que é claramente inspirado nisso, né? Do Tetsuya Yoshida. uhum. Então, eu acho que esse. Pô, então, cara, uma coisa vai inspirando na outra, vai juntando. Eu acho que esse conceito é atemporal, sabe? São questões, assim, de personagem de drama, assim, que são muito bons. E eu acho que também vai um pouco na linha, né, daquele coisa do super-herói que tá em conflito com os próprios poderes, que a gente vê até em casos como o Homem-Aranha, por exemplo. O que é engraçado porque eu comparo muito o primeiro Kamen Rider com o Capitão América. Que ele é um Sim, humano modificado que luta contra uma organização fascista. Só que o Capitão América, ele foi escolhido voluntariamente. E tem ele essa. lida com os poderes dele de uma forma que é, é uma dádiva dele e é uma responsabilidade. Ele escolheu abraçá-los e é algo que ele vai logo logo no começo da história dele, basicamente. Uhum. O Kamen Rider, ele foi forçado a ser modificado. Isso cria uma dinâmica muito interessante com um herói relutante que ainda tá aprendendo a lidar com a perda da própria humanidade. E eu acho isso muito interessante. Ele vai ter que lidar com aquela maldição pra fazer o bem, pra impedir que novas pessoas sejam vítimas da Shocker igual ele foi. Eu gosto que ele não coloca nesse papel de libertador, né? De messiânico totalmente. Mas naturalmente ele vai se tornando meio icônico por ele ser essa coisa não humana, mas que não é monstruosa também, né? É meio que o meu termo disso, eu acho legal. É um negócio meio parecido com o Atom, né? Que não é 100% robô, é 100% humano também. Uhum, O sim. Tokusatsu martela muito isso, de que eles falam basicamente todo episódio de como o Hongo é solitário. Até o episódio do cachorrinho, mais ou menos, assim. Até ele sair e entrar o Ichimonji, era um tom bem depressivo. Assim. Eu ia falar isso agora, né? Pergunta pra vocês o que vocês acham dessa distinção do Hongo e do Timonde, né? Porque tem a questão de que o autor que faz o Hongo, ele acabou se machucando, né? Ficando 6 meses fora. Essa é provavelmente o factoide mais conhecido do mundo Tokusatsu, né? Sim. Que o Fujioka Hiroshi, né, o ator que fazia o Takeshi Hongo, ele quebrou as duas pernas durante um acidente de gravação no Que azar, né, episódio. mano? E foi antes da série estrear, inclusive, isso aí, aparentemente. E vendo que não ia dar pra continuar botando ele em cena de stock footage, vamos ter que fazer um segundo cara pra ser o segundo Rider, né? E na série de TV foi isso. No mangá eles vão trazer uma outra justificativa pra trazer o segundo Rider, mas o Ishinomori acaba abraçando essa ideia pro mangá também. É algo interessante porque a ideia original era que o Hongo morresse.
no É. Tokusatsu. Eles conseguiram contornar isso dizendo que é aquele negócio de... Ele vai pra Europa, né? Ele vai lutar na Europa. Sim, vai pro outro Ele foi continente. transferido para outra escola. Coisas de anime de esporte. Coisa de Disney Channel, né? A sériezinha. Aí entra o Shimonji, que no mangá é uma transição muito mais sinistra, assim, porque você dá a entender que o Hongo morreu. Mano, o cara tá ouvindo a voz do Hongo na cabeça dele. Tipo, não, porque tem um. Eu gosto desse negócio de cientificismo que tem no mangá. Tipo, não, porque ele tá conectado via o cérebro e as linhas, não sei o que, tá no laboratório e tal. Aí, tipo, o Ichimonji começa a ouvir a voz do Hongo. E aos poucos. Eu adoro isso, inclusive. Tipo, o Ichimonji é muito diferente do Hongo, né? A gente vê o Hongo sendo um pouco mais honrado, assim, mais dramático. E o Ichimonji mais desleixado, né? Mais homem. Eu tô falando isso com o cara, mas ele é mais Homem-Aranha, né? Mais Peter Parker, assim, mais zoeirinho. Ele é o cara que não é tão estoico quanto o Hongo. Cara, no volume 3 tem uma cena que a mulher passa por ele. Ele fala assim: eu sou bandido, eu sou mau caráter, não sei o que. Nada, tá ligado? Mó gratuito. Ele é literalmente um fotógrafo, ele é o Homem-Aranha. Uhum. É tão legal que, tipo, gradualmente, por mais que o mangá não seja tão longo, né? Ele vai trazendo o Ichimonji, ele virando mais um Kamen Rider, ele virando mais o Hongo, né? E tanto que quando chega na reta final ali, a batalha final, e o Hongo se materializa ali, né? O Hongo aparece, você meio que tá vendo dois Kamen Riders formados, né? Você tá vendo duas pessoas que basicamente viraram uma só naquele momento, sabe? O Ichimonji amadureceu, mesmo que o Shinomori faça de forma um pouco mais diferente, né, do usual. Então eu acho legal essa questão que os dois lutam, né, contra o último vilão. Porque tem que ter, né? O grande evento, igual tinha na série de TV, que quando tinha os dois Riders é porque era um evento. Aliás, o design do grande líder da Shocker no mangá, ele é... O Big Machine, Parece nossa, é incrível. Ele parece o Starman do Earthbound. Eu pensei nisso também. Eu acho um design mais interessante do que na série, né? Quando é o grande líder da Shocker. Até porque são personagens diferentes. Mas, cara, o debate que não quer calar, você prefere o Hongo ou o Ichimonji, assim, na lata, assim? Cara, são dois personagens tão diferentes que eu nem sei se eu consigo dizer que eu gosto mais de um do que do outro. Porque pra mim eles atendem necessidades diferentes. Eu gosto mais do Hongo, mas eu gosto muito do Ichimonji, eu acho ele muito underrated também. O Ichimonji ele é mais divertido, né? Do que o Hongo, Sim. digamos assim. Os dois heróis americanos que a gente trouxe pra discussão, é o Capitão América e o Homem-Aranha. Qual você gosta mais pra exatamente. informar qual Rider é seu favorito? É porque aquilo, né? Tipo, os dois conseguem trazer um senso de identificação do leitor, né? Mas são por óticas diferentes, né? Tanto com e sem a máscara, né? A vida de herói é a vida normal, né? A vida monstruosa, sem monstro. Assim, mas o Hongo ele tem muito carisma, cara. Não tem como. Assim, eu Tem. tenho que falar, porque o Hongo da série de TV é carisma inacreditável. Infelizmente não tem como reproduzir isso com o mangá, porque não tem um Fujioka Hiroshi ali, mas. O Hongo do mangá temos quatro Hongos bem diferentes, que é o do mangá, o do Tokusatsu, o do filme, o remake, o The First, e o do Shin. E eles são, tipo, completamente diferentes. Eu acho algo bom, assim, porque você traz uma visão diferente do mesmo tropo por óticas de diretores diferentes, né? O Ano, por exemplo, faz. A gente tava falando isso, né, Anto, cara? Tipo, o Hideaki Anno faz o Hongo ser o Shinji, né? Basicamente. Ele se interessou mais pela faceta mais trágica do Hongo, né? Pra fazer O no filme. dramático, né? Eu acho legal isso. Teve um outro ponto também que eu queria perguntar pra vocês, que eu acho legal, né? Que eu acho que é um lado interessante sobre os mangás do Shinomori, principalmente o Kamen Rider, que são sobre cenários, sobre essa parte de movimentação, assim, porque eu citei anteriormente da arte deles, dos personagens, mas, cara, o que eu acho absurdo, assim, o que eu acho interessante, é como faz a cidade, né? Porque a cidade, o modo que eles coexistem ali com as grandes fábricas, né? A própria instituição da Shocker, é meio que, querendo ou não, um personagem por si só, né? Pra Kamen Rider. E eu acho que por eles coexistirem com o herói, com os vilões, eu acho que dá um peso mais interessante pra tudo, né? Eu gosto disso. Eu diria que o Japão em si é um personagem em Kamen Rider, porque basicamente é sobre o Japão. Ele foi um personagem que dialogou muito com o que o Japão daquela época passava. Até hoje, na real, né? Porque o conceito do Kamen Rider não envelheceu nada. Eu acho isso uma das coisas mais maravilhosas que tem sobre Kamen Rider. Tipo, é um conceito que
Ele pega bases tão íntegras, assim, tipo, valores tão contemporâneos pra época que, tipo, mano, daqui a 50 anos vai sair atual ainda, sabe? Eu acho ele muito Então, legal. você leu no próprio mangá, ou até na série de TV mesmo. Cara, os temas ali são atualíssimos ainda. Não envelheceu nada aquilo. Foi algo que eu tive parecido com o Devilman do Gonagai, mas por outra ótica completamente diferente, né, obviamente. O O que eu Devilman, acho se der mole, engraçado tá mais porque atual ainda do que na época. Sim. engraçado que tem um mangá que eu gosto que chama Kakugo no Susule, dos anos Esse é 90. bom. Esse é muito bom. Aí as pessoas geralmente citam o Kakugo como se ele fosse uma desconstrução ou uma subversão do Kamen Rider. Mas se você parar pra pensar, os temas são basicamente iguais. O que fala muito sobre quão atualizado são os temas do Kamen Rider eles são eternos, assim. Porque fala exatamente sobre como a herança maldita pode ser algo que você pode usar para um futuro melhor. A ressignificação da arma, né? Sim. Como instituições jogam pessoas uma contra as outras, como nós, como seres humanos, somos todos iguais, a destruição da natureza é algo ruim. É uma coisa extremamente clássico por um motivo, sabe? Pra mim, um dos maiores brilhos pra esse, realmente, é essa questão, como a gente citou de podcast, né? E como que ele faz como o Tintã também citou, né, para fazer, ele se torna uma arma, ele é cooptado, mas ele nisso consegue transcender e virar um herói, né? Eu acho que é esse raio de esperança que é a coisa que é o brilho muito forte também do Kamen Rider que faz esse mangá muito especial. Porque assim, muitos heróis do Shinomura, eles estão nessa linha, né? O Kikaider mesmo é um herói que tem conflito com a própria humanidade. Uhum. O Kaiketsu Tsubaki, ele tá na vingança. Enfim, tem uma galeria de personagens do Shinomura que se encaixam nisso, né? Da ressignificação. Porque as histórias dele, num geral, costumam acabar com finais muito agridoces. Eu acho que isso é um charme pra um. Eu acho até interessante, até meio corajoso em certa instância, Sim. porque você pensa que. Cara, a pessoa que vai ler o mangá numa franquia que é muito sobre essa esperança, né, na humanidade, esse lado positivo, sobre essa questão que dura até hoje, né, que perdura com as séries mais novas também. Você vê que termina com aquela frase que eu citei antes, da ciência, da questão humana. É uma pedrada absurda, né? Tipo, é um negócio que é triste. É uma criança morre no último capítulo de Kamen Rider, né? Sim, e é maluco, cara, pensar que isso saiu numa revista pra moleque ler. Assim, Sim, é Magazine, né? Nossa, que que é a doideira. Shonen Magazine, que era lida por moleque de 8 anos naquela época, cara. Em tese, o mesmo público da série de TV. Sendo que, no fim das contas, eles usam só a mesma base, mas acabam sendo produtos completamente diferentes. Ele conecta mais os pontos que o Ishinomori queria antes, como esse negócio das marcas no rosto, né? Do livro que ele gostava. Até criações de personagens ali, coisas que ele faz que tem a ver com a série, né? Com o que ele escreveu na série. Mas ele vai linkando as coisas assim, moldando algo original, né? Como o Timonji. E fica bom. Cara, mangá sólido, assim. Então, se a gente parar pra pensar, esse mangá do primeiro Kamen Rider, ele é muito fora da curva por mídia mix que tinha na época, né? Porque Uhum. normalmente as séries que tinham mangá de mídia mix era uma coisa que ficava muito submissa à série de TV que acabava sendo o prato principal. Mas não, o Shinomori foi mago, cara. Ele conseguiu fazer um produto sólido por si só, independente da série de TV. Uma coisa que Media Mix, por exemplo, acaba tendo que ter sempre, como, por exemplo, a gente comentou no podcast de Mazinger que nós fizemos, foi que muitas vezes tem que ter um disclaimer grande em relação ao conteúdo original, ou se, tipo, Uhum. aquilo dava sequência. Tanto que o próprio Mazinger, por mais que ele tenha sido numa época meio semelhante ali, ele tem muito capítulo que não existe na internet ou no físico também, né, por questão de ser Media Mix, então ele continuava a história ou iniciava uma história que continuava na televisão. Já o Kamen Rider é um mangá que eu consigo indicar pra alguém ler, sem precisar ver do Tokusatsu, mas assim, com contexto ajuda, mas se não tiver também, continua sendo bom, Sim, sabe? ele se Tem seu sustenta valor. por si só. Uhum. É uma história de começo, meio e fim, né, de um herói. E dois heróis, na Uhum. verdade. Eu acho isso legal. Assim, na série de TV ela até acaba, mas em cliffhanger pra começar na próxima, né? Que é o V3, vai começando no Isso. X, no Amazon, e sim vai. No mangá ele acaba por ali mesmo, e assim, pode ter outras 1000 versões que foi publicada no Materia Bicum da vida que acaba pra ser só um acompanhamento com a série de TV, mas esse do Ishinomori especificamente fala por si só. Só recentemente que eu peguei uma scan que tinha coisas de TV Magazine também, tipo, Uhum. alguns forcomas, uns gagzinhos. Na edição americana eles botaram isso.
É muito curioso, né? Como por mais que o Kamen Rider seja um produto, ele tem uma veia muito original em várias instâncias por parte do Shinomori, né? E Uhum. continua nisso. Queria trazer à tona o quão violento é esse mangá comparado com Puta, a média É. de Tokusatsu. cara, perfeito, mano. Nossa, eu acho que tá faltando isso, realmente. Cara, é muita porrada. Não tem, tipo, gorzão, assim, mas... Caralho, né? Tipo, atravessando o corpo e tal, mano. Maneiro. Cara, aquela cena do Kamen Rider, ele pegando a cruz no cemitério e atravessando o peito do Homem-Morcego, é uma imagem, assim, mental pra cacete, cara. Pô, é pedrada, mano. Kickstart Go Hard. Ele não precisava ter ido tão duro, mas foi. É uma coisa que eu tava percebendo quando eu tava revendo alguns episódios aleatórios de Gatchaman. E tipo, caraca, morre gente pra cacete. Morre, tem funeral também, como eu mostrei anteriormente, né? Tipo, o drama, ele vai pra várias instâncias, né? Pela vida que tá sendo cooptada e pela morte que tá sendo feita por causa daquela cooptação, né? Então ele traz várias coisas nesse sentido da natureza e da vida humana, que tá conectado com a Terra. Legal. Eu achei legal agora revendo, né? É que eu reparei no personagem do Taki no mangá, que eu nunca tinha parado pra me ligar. Eu pensei, ih, o Taki tá aqui, né? Porque o Taki, ele é um agente da FBI, né? Uhum. Que ele tá na série de TV, é uma presença constante. Tá ali desde o começo. Agora, no mangá, ele aparece ali com um personagem totalmente diferente de como é que é o Taki na série. Bom, esse foi o nosso comentário sobre Kamen Rider. Falamos de bastante coisa e tal, né? Falamos de bastante coisas interessantes, tanto dentro do mangá quanto fora, né? Que se alimentam. E do Shinomori também. Esperamos no futuro a gente também trazer mais de Shinomori. E futuramente ter mais desses dois convidados aí, tanto individualmente quanto em dupla, maravilhosos aí. Então, Kaiser, conclusão aí, alguma coisa que queira falar? E tchau pra galera, claro. Kamen Rider é muito legal. Eu recomendo, por favor, que as pessoas dêem uma chance pro Tokusatsu. Ele é bem comprido, só que vale muito a pena. Tanto como um seriado por si só, quanto como uma parte da história que mudou, influenciou muita coisa. Muito provavelmente muita coisa que você gosta e nem sabia que era influenciado por Kamen Rider. Então, dê uma chance aí. Falou. Ninta, Parafraseando aquela página icônica que tem no Kamen Rider Spirits, que virou meme e tudo, se não há Deus e não há Buda, há o Kamen Rider, né? E assim, o Shinomori é o cara, né? Ele é um dos maiores artistas de ação de todos os tempos e tem a fama que tem, não é à toa, deveria ter mais. E eu acho que o cara tem Shinomori pra todo gosto, porque ele fez mangá de tudo quanto era tipo. Mas eu acho que o Kamen Rider, né? O mangá do Kamen Rider original é um excelente cartão de visitas pra conhecer o trabalho dele, porque muitas das qualidades que ele tinha como artista já estão condensadas ali. Porque ele saiu numa época que o Shinomori ele já era bem maduro como artista e tal. Muitas das técnicas que ele fazia já estavam bem amadurecidas. E é isso. Vamos assistir Tokusatsu, galera. Né? Faz bem pra alma. muito obrigado aí novamente vocês dois que estiveram aí comigo pra comentar o mangá. Futuramente temos mais podcasts aí. Bom, ouçam também o de Mazinger Z, que tá muito legal. Ouçam de Devilman, ouçam de outros mangás antigos também. E votem Cara, botei uma votaçãozinha no Spotify aí. Qual que é melhor, o Hongo ou o Ichimonde? Votem aí embaixo, tá? Então, e mandem comentários também que a gente vai estar lendo todos depois. Eu vou responder no negócio depois, lá certinho. Bom, e é isso. E é porque é, e é mesmo, e ver, e jer, e puti, como diria o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo WJ Review. Henshin! Falou! Henshin!